Fala pessoal, beleza? Nós vamos agora para mais uma videoaula desse amigo a quem vos fala, Bruno Oliveira. Sou técnico em eletrotécnica, técnico em edificações e projetista elétrico. Nós vamos hoje falar sobre diagrama de carga ou força. Primeiramente, para você desenhar um diagrama, você tem que identificar neutro, a fase R, S e T, beleza? Faz as linhas direitinho e as iniciais. N, R, S, T. N neutro, R, S, T é uma abreviação de rede de sistema trifásico. Aqui a tensão 220, 380. Todas as vezes você vê assim 220/380 ou 127/220 ou 380/440 ou 440/660 ou 760. Então você tem aí a tensão de fase e a tensão de linha. Se eu tenho R com N, eu vou ter 220. Se eu tenho S com N, 220 também, tensão de fase, beleza? T com N, tensão de fase, 220. Se eu tenho R com S, tensão de linha, 380. Porque cada fase dessa corresponde a 220 volts nesse diagrama. Aqui eu tenho 220 volts em R, eu tenho 220 volts em S e eu tenho 220 volts em T. Se eu tenho R com S, se eu juntar RS, ou seja, no disjuntor, é claro, né? Um disjuntor, ou bipolar, ou as três, eu vou ter em cada fase 220. Mas com o perímetro, se você medir RS, você não vai ter 220, você vai ter 380. Tensão de linha. S e T, 380. RT, 380. Beleza? Isso aí é tensão de linha e tensão de fase. É importante você saber sobre isso daí, né? Tensão de linha e tensão de fase. Aqui está um diagrama bem simples. Vou ser breve nesse vídeo, bem simples. Sobre uma partida direta. Uma partida direta. Esse diagrama aí, pessoal, é um teste também, né? É teste de admissão para eletricista industrial. Um testezinho de admissão de eletricista industrial. Camarada dá lá o diagrama, ou não dá diagrama nenhum, pede para você fazer uma partida direta, um diagrama de carga ou de força. Primeiramente você tem que atentar, ele vai falar a tensão 220/380 ou 127/380 ou 380/440 ou 440/660 ou 760 volts. Ele vai discriminar a tensão de linha e a tensão de fase. Então o que é que você vai fazer? A primeira coisa de um diagrama de força ou de carga. O que é que tem que ter? A proteção contra a corrente de curto-circuito ou sobrecarga também, né? Aqui o disjuntor motor, ele faz tanto a proteção contra a corrente de curto-circuito ou a corrente de sobrecarga. Até aí tá beleza? Se eu estiver falando rápido, você pausa o vídeo, volta, porque eu não quero me estender muito nesse vídeo não, pessoal. Diagrama de força e de carga, quero me estender muito não, porque é um assunto muito com riqueza, com acervo de detalhes. E cada detalhe é importante você saber para que você não venha tomar bola nas costas. Expressão de linguagem, você perdeu oportunidades, né? Admissionais ou até mesmo oportunidades aí
de trabalhos, de serviços, né? Você autônomo, aí empreendedor, você que faz serviços aí por fora do regime CLT ou não, é importante você atentar para os detalhes, né? Nós temos a contatora K, simbologia da contatora. A contatora, ela se encarrega de fazer a comutação da carga, ela segura a carga, toda a carga, a responsabilidade da contatora, né? Aqui está a bobina. Essa bobina, ela tem níveis de tensão. Ela pode ser 12 volts, 24, 127, 220, 380. Aí varia de acordo com o seu projeto, né? Varia de acordo com o seu projeto. Nós temos aqui o F, o relé térmico, que vai fazer a proteção térmica do motor. Tudo isso para esse cara aqui, ó. Tudo isso para esse cara aqui estar protegido, ele não ter corrente de curto-circuito, ele não sofrer com problemas de sobrecarga. Então tem essa riqueza, né? Aqui tem mais componentes, poderia botar um relé falta de fase, ou um relé de subtensão de fase, ou um relé de inversão de fase. Isso nós vamos ver lá na frente, para não ficar muita coisa na cabeça de vocês. Aqui está o motor. Eu saio do relé térmico com as três fases, as fases R, S, T. Eu tenho um motor aqui trifásico, de três fases, útil, corrente alternada. M de motor, aqui é o aterramento da carcaça do motor, que por norma tem que estar aterrado. Suponhamos que esse motor ele é de 6 terminais, mas aqui só está saindo três cabos, 3 terminais. Por quê? Porque dentro dele está fechado o 4, 5, 6, né? Você tem que observar para o fechamento. 4, 5 e 6. Então esse aqui é um fechamento em estrela. Motor de 6 terminais. Se ele tivesse fechado 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5, estaria em 220. Beleza, pessoal? Se fosse um motor 12 terminais, ia ser como? Mesma coisa. 1, 2 e 3. Dentro do motor, há pessoas que faz saindo com 6 terminais, 12, mas assim é melhor para você compreender. Aprenda a desenhar essas bobinas aqui, ó. Motor de 12 terminais, ele tem 2 conjuntos de bobinas. 2 conjuntos. Nós temos 3 bobinas no primeiro conjunto, mais 3 bobinas no segundo conjunto. E temos aqui 6 terminais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro conjunto de bobina. Segundo conjunto de bobina, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza? Então, quiser fechar ele em 380, se fosse o caso aqui de um motor 12 terminais, eu ia fechar o 4, 5, 6, primeiro fechamento, 4, 5, 6, 10, 11, 12. Eu ia fechar o 1 com 7, o 2 com 8 e o 3 com 9. Ou seja, duas estrelas, estrela, estrela. Por que estrela, estrela? Porque eu tenho 2 conjuntos de bobina, estrela, estrela. Ou seja, Y, Y 380. Aqui é um Y só, estrela 380. Beleza aí, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa o like se esse vídeo lhe ajudou. E eu vou ser mais específico nos próximos vídeos, né? A próxima aula vamos falar sobre diagrama de comando. E espero que vocês vejam o vídeo, pausa. Preste bastante atenção em tudo que está sendo dito. Atente bem para os pontos. É importante você saber. Pesquisa. Desenha essas bobinas aqui, ó. Aprende a fazer o fechamento. Motor de 12 terminais em 220.
em 380, em 440, em 660, 760. Aprende a desenhar, aprende a fazer esses fichamentos, porque quando chegar a parte de estrela triângulo, partida estrela triângulo com reversão, uma partida estrela triângulo com frenagem de motor, com ponte retificadora, uma partida estrela triângulo com frenagem de motor, com aplicação de tensão, corrente contínua, que a ponte retificadora faz esse processo, vocês não vão ter dificuldade de aprender. Então aprenda logo agora, estude fechamentos de bobina, desenhe aqui também as bobinas, desenhe, rabisque, pega as folhas de papel, rabisque, faça esse diagrama aqui, ó, de cargo de força. Entenda uma coisa, há etapas, todo diagrama tem etapa. Se eu tenho um diagrama de comando, eu tenho uma etapa. Qual é a primeira etapa? Proteção contra corrente, sobrecarga ou curto-circuito, beleza? Ou proteção contra corrente de curto-circuito. Poderia ser um disjuntor aqui tipo NEMA, poderia ser um disjuntor termomagnético só. E aqui eu venho com a contatora para fazer a comutação da carga. E eu tenho aqui o relé térmico, fazendo a proteção térmica do motor. Então, sempre será assim esse processo. Aqui poderia adicionar aqui, caso aí na concessionária caísse uma fase, é importante você sempre colocar aí um relé falta de fase. Nós vamos ver isso futuramente. É importante ter essa proteção. Relé falta de fase, de inversão de fase ou de subtensão de fase. É importante você ter esses níveis de proteção, beleza? 3 níveis de proteção contra as variações das tensões da concessionária, relé falta de fase, a proteção contra a corrente de curto-circuito é o disjuntor, ou seja, ele NEMA, termomagnético ou um disjuntor motor, e a proteção do motor, que é a proteção térmica. Acabou, só isso, pessoal. Todo diagrama de força vai conter só isso. Não vai ter nada mais, nada menos do que isso daí. Proteção contra as variações das tensões fornecidas pela concessionária, a proteção térmica contra a corrente de curto-circuito ou sobrecarga, ou só a proteção contra curto-circuito, que é o disjuntor tipo NEMA, o disjuntor termomagnético ou o disjuntor motor, e a proteção térmica do motor, que é o relé térmico, somente isso. E um aterramento do motor, da carcaça, né? Um aterramento, esse aterramento, o motor tem que estar aterrado na carcaça, para que futuramente não tenha aí problemas aí ao manusear o mesmo. É importante você aterrar sempre a carcaça do motor. Um forte abraço a todos. Se esse vídeo lhe ajudou, deixa seu like. Beleza, pessoal? Até a próxima aula, que nós vamos estar falando sobre diagrama de comando, os contatos do diagrama de comando. Vamos que vamos aprender, vamos rabiscar. Forte abraço, pessoal.